Olá, meus caros, meu nome é Degeló, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Underdog Crew. E será mais um vídeo sobre Sheffield, dessa vez fazendo uma revisão sobre a divisão feminina. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça aqueles breves recados, né? Se inscrevam no nosso canal no YouTube, se nos sigam no Instagram, tanto da Underdog quanto no nosso Instagram pessoal, lá no alos.underdog e no do Bernardo, que eu não lembro. Mas se você entrar no Instagram da Underdog, vai estar lá também o do Bernardo, então sigam também ele. E aquilo, cara, se você precisa de um treinador, se você precisa de ajuda com seus treinamentos, entre em contato conosco. Nós também oferecemos um serviço de consultoria online. Então, para saber um pouco mais sobre detalhes do produto e do valor, basta entrar em contato no Instagram. Certo, cara? Vamos lá para começar agora a último vídeo, acho que acredito que eu vou postar no YouTube referente a chefe de 2025. Ah, não, vai ter um podcast também. Então não é o último vídeo, mas é o último vídeo de revisão. Isso aí é. E vamos falar sobre a categoria feminina. Teve A categoria feminina, eu acho que teve todo aquele lance, né, que eu falei na revisão da divisão masculina, de a gente criar uma expectativa muito grande de acordo com o que a gente via dentro dos treinamentos, e talvez isso seja uma quebra um pouco de expectativa, quando tu vê que no dia as coisas não são bem assim, o que é normal dentro do powerlifting, mas eu acho que a categoria feminina a gente teve um grande problema em relação a perdas de pedida. Houve muitas perdas de pedida ao longo da competição, principalmente no supino, e isso é algo que deixou um pouco maçante, assim, em relação ao supino. Eu achei um pouco, assistindo, ficou um pouco chato, porque teve muita perda de pedida, teve perda de pedida já logo na segunda. Então tu vê que a segunda não saiu, a terceira também não ia sair. Então acabou que aquelas atletas acabaram ficando meio que, não vai sair mais do que isso, tem que esperar até agora para ver o que vai acontecer daqui em diante. Então, pela quantidade de perda de pedida, acabou ficando um pouco abaixo, o que não é comum dentro de Sheffield, né? As categorias, as divisões femininas sempre entregaram bastante. No ano passado foi muito bom, talvez até superior, acho que superior que a divisão masculina. E esse ano acabou não tendo o mesmo rendimento. E vamos começar lá de baixo para cima, né? O 12º lugar foi de Jade Jacob. Ah, ela teve toda aquela questão de problemas em relação à morte do amigo, do treinador dela, o Stanley Odin, no final do ano passado. Acho que foi bem no finalzinho do ano passado. Ele era treinador, ele era amigo dela e estava presente em praticamente todos os treinos dela. Se tu ver, vai ter. Ele vai estar ali, ó, que tem a foto do perfil dela com ele. E ele estava sempre presente com ela ali, aqui ó, nos agachamentos que tu consegue ver, tá sempre lá espotando ela. Enfim, né, cara, é uma perda dura, né? Alguém que é teu treinador, que é teu amigo e alguém que faz parte diariamente do teu dia, né? Ela até fez uma postagem ali de um áudio, do último áudio que ele mandou pra ela. Então, durante a competição, ela estava visivelmente emocionada. E ela teve um rendimento muito abaixo do que ela normalmente entrega. Eu acho que não tem a ver só com isso. Acho que ela provavelmente tinha algum tipo de lesão. Ela, inclusive, ela ia participar do Mundial de Juniores no ano passado. Que seria bem interessante. Ela ia participar na 63, ela ia fazer uma disputa com a Alba bem, bem interessante, mas ela acabou não fazendo porque ela sofre de fibromialgia e ela estava muito mal. E eu não sei se foi algo assim. Não, ela não se pronuncia muito, ninguém falou muito. As pessoas falam assim, tipo, alguém lá de Sheffield falar, você é uma guerreira, não sei o quê, mesmo com todos os problemas físicos, mentais. Então, quando as pessoas citaram todos os problemas físicos e pela performance dela, eu acredito também que teve alguma coisa ali, porque, cara, ela fez aqui, ó. Ela fez um agachamento de 170, um supino de 107,5 e um TR de 180. Cara, um 107,5 de supino. É um supino bom dela. Foi bem bom esse 107,5 até. Faz um tempo já. Ela participou de uma competição antes. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui. Aqui tá o terra dela. Vocês teriam uma visão melhor da Jade. Em circunstâncias ok. Ela fez essa competição aí no ano passado, no final do ano passado. Aqui ela tem 185. Acho que foi um. Tem aqui, dá pra ver na coisa, né? Foi. Foi 185, é.
bem próximo do recorde de agachamento que pertence a ela, que é 188. Vocês veem, ela fez bem e em Sheffield ela não conseguiu entregar a mesma coisa. Creio que provavelmente por causa de algo além. Tu vê que ela tá visivelmente, né, cara, bem abalada, bem emotiva, né? Pô, até. O cara fica até meio mal vendo, né? Ela usando a corrente do treinador dela. E aqui foi a primeira pedida dela, o 170. Depois ela tenta duas vezes 180 e ela não consegue. Tu vê ali, ó. Foi um 180, deu uma leve engasgada, ela tentou 180, eu acho que 180 foi um pouquinho alto. Talvez ela podia ter tentado ali um 77,5. Ainda assim foi uma primeira pedida alta, né? Mesmo de acordo com a circunstância, né? Ainda assim foi alta. E aí depois ela faz um 180. Vai ser bem parecido a segunda pedida e a terceira pedida dela, o 180. Ela parece que ela vai fazer, ela chega num ponto que ela. Pô, né? Chega num ponto que ela dá uma travada ali. E a barra começa a girar, ela não consegue mais. Então, assim, ela rende mais do que. Se você está começando a acompanhar a Power agora, ela tem um rendimento melhor do que ela apresentou aqui. Ela tem um 107,5 que ela tentou fazer essa competição aqui, ela não foi válido por conta da profundidade. Ela fez o movimento, agora se eu achar isso aqui. Isso aqui não é 107,5. Ah, isso aqui é 107,5. Ela faz, só que ele dá inválido por conta da profundidade. Ah, acho que foi a segunda, foi o 102,5 na verdade. 107,5 dela tá aqui. Ó. Ela faz bem o movimento, só que ela acaba perdendo em profundidade ali que eles não dão pra ela. Que é o meu 107,5 ali. E aqui na competição ela consegue fazer 107,5. Ela faz bem, ela tá bem. Foi bem fácil o 107,5 dela. Provavelmente depois da Eve. Aqui. Um 107,5 bem bom ali, ela ajustou bem a profundidade. E aí no Terra ela fez uma primeira pedida inicial de 170, se eu acho. 170 ela fez ali. Eu vou ver que foi meio pesado já. Aí depois ela faz um 180. Ela faz o 180. Aí eu vou ver que o 180 dela foi bem brigado. Foi bem brigado. E 185 quando ela tenta, ela já não. Não tem mais, porque 180 foi. Deu pra ver claramente que não tinha muita coisa além disso. Aí 185 mal sai a barra do chão. E aí quem vê a performance da Jade, assim, de fora, assim, teve o primeiro contato do Power, ou pelo menos viu uma primeira apresentação dela a partir de chefe de pensa, pô, isso aí é o limite dela, né? Ela brigou bastante 70, não, mas ela já tentou um 240 já. O recorde da categoria pertence a ela de terra e agachamento. Ah, foi 105 supina ali que ela não conseguiu por causa da profundidade. Aqui ela tentando 240, ó. Ela tem o recorde de agachamento, de terra e o total da categoria. Ó, os 240 dela. Então ela é bem mais forte do que ela apresentou em Sheffield. Ela tem os 240 aqui em treino, muito bom. Muito bom mesmo, tipo assim. Pá, parecia que tinha até mais que o 240. Muito fácil. Então, eu acho que deve ter algum tipo de problema, alguma coisa estava afetando a performance dela além
na questão emocional, né, que era algo visível. Enfim, ela foi isso que ela conseguiu entregar. Depois ali na 11ª colocação a gente teve a Bob Butters. Ela veio através de um convite, né? Ela estava como reserva de chefe de Carola Garra, acabou saindo devido a uma lesão nas costas, da mesma forma como o Timo Legatti saiu da divisão masculina, também por causa de uma lesão no quadril. Aí entrou o Panache, no caso ali também a Bob acabou entrando. E cara, não entendi, a escolha do Panache e da Bob como reservas não foi algo. Cara, eu não concordei, porque são dois atletas que não iriam entregar muita coisa. A Bob, ela só ficou acima da Jade porque a Jade estava muito ruim, porque as duas pertencem à mesma categoria e a Jade, ela é muito superior à Bob. Então, eu não entendi a escolha. Seriam dois atletas que não afetariam muito. Os reservas ficaram depois deles, né? Entraram outros reservas. Na categoria feminina foi a Jéssica Espinal, que entregaria bem mais do que a Bob, porque ela tem um recorde total da categoria até 47 quilos. E da forma como a gente viu como a competição foi conduzida, com a quantidade de perdas de pedidas que ocorreram, se ela tivesse feito pouco a mais aquele recorde dela, ela seria uma forte candidata ao título. Ao título não, ela estaria no pódio, ou até mesmo ela conseguiria o segundo lugar da Carolina. Então seria alguém mais interessante. O Jonathan Garcia, que ficou como reserva, ele seria mais interessante que o Panache, primeiro porque ele tinha um total melhor, né? Ele tinha um total melhor no ano, ele ficou à frente no Mundial, ele tem um recorde de agache, então era coisa que poderiam ser entregues mais. Só que pelo que dizem, assim, a ideia da SBD com o chefe é que tenha várias pessoas representando diferentes lugares, que não fique uma coisa que acabe ficando muito atleta dos Estados Unidos. Então a ideia é que tivesse uma diversificação um pouco maior. Eu entendo em questão de popularidade, isso, de popularização do esporte, tu ter alguém que representa o teu país vai fazer com que tu olhe aquilo com uma vontade maior, mesmo que tu não seja alguém tão ligado ao powerlifting, mas de qualquer forma isso acaba afetando a performance da competição como um todo. Mas tudo bem, né? A Bob, ela foi. Ela fez ali a participação dela. Uma coisa que poderia ter ajudado ela no desempenho geral do evento é que tinha surgido um boato, assim, não sei se ela falou em algum lugar, que ela iria para 52 quilos, né? Que ela não. Eles estão um gole de água. Que ela iria para 52 quilos, ela desceria da 57 para 52. Se ela fizesse isso, e se ela mantesse a força, seria mudaria totalmente a visão dela diante da competição. Ela seria uma forte candidata ali a estar no pódio. Só que eu achei estranho isso aí, a mudança dela para 52, porque ela não parece ter um percentual de gordura baixo e ela é meio. Ela é forte, sabe? Percentual de gordura baixo, e ela veio da 63 para 57 e para 52. Não me pareceu algo fácil, algo realista. E pelo peso que ela bateu, não foi nenhuma coisa que ela não conseguiu bater. Acho que ela nem tentou, na verdade. Então ela fez esse 175 aí de primeira pedida. Ela tem um agachamento bom. Existia nessa possibilidade, se a Jade tivesse 100%, que ela e a Jade iriam fazer uma briga ali ah, sobre o recorde do agachamento, né? Mas a Bob acabou não conseguindo, a Jade acabou não performando da melhor forma possível, e a Bob também não conseguiu fazer um agacho tão bom assim. Ela teve essa primeira pedida com 175. No final, ali na última pedida dela, ela tenta. ah, Acho que eu pulei um pouquinho mais, né? Na última pedida dela, ela tenta um 88,5, que seria a quebra de recorde, né? Porque o recorde da Jade é um 88. Ela tentou esse 88,5 e ela acabou perdendo. E acho que faz tempo que a Bob não perde uma pedida. Ah, tem algumas aqui. Mais questão de recorde mesmo. Porque ela é uma atleta que, no geral, ela não se arrisca muito também. Às vezes ela pode, pá, tentar alguma coisa, ver se ela consegue um pódio. Às vezes ela não pode, ou até mesmo um título assim, ela não se arrisca, ela não vai se arriscar. Esse aqui tinha sido a segunda dela, um 82,5.
Pareceu 8,2,5, não pareceu uma loucura um 8,8,5. Pareceu que poderia sair. Mas enfim, aí seria uma chance dela quebrar esse recorde de agachamento também na 5,2, porque o recorde da 5,2 é 1,75,5. Então, provavelmente ela conseguiria quebrar esse recorde. Não sei o quanto que ela manteria a força dela com essa queda de peso. O supino também teria uma possibilidade, que o supino da 5,7 é da Dona Berglund. Então ela tá, tipo, muito alto. Acho que é uns 124, algo assim. 123, não lembro direito. Mas o da 5,2 já é um 113,5. Aí 113,5 já existiria uma possibilidade, apesar de que provavelmente também não seria bem difícil. Aí o supino ela abriu com esse 105. Foi um bom 105. Foi aquela coisa extremamente explosiva, foi bem consistente. Aí ela pulou para um 110. Que já aparenta já um pouquinho a coisa assim que vai estar mais próxima do limite dela na competição. E aí depois ela vai para um 112,5. Se moveu bem. Não sei se ela teria um 115, não sei se 115 não ia pesar muito. Então acho que foi uma boa escolha de pedidas ela 112,5. O TA dela não é o melhor movimento dela. Ele é compatível com agachamento. Normalmente a gente vê, né, atletas, principalmente assim mais leves, tendo o terra bem acima do agacho. No caso dela, não. No caso dela, o agacho é bom, o terra ele apenas acompanha. Ela abriu com esse 175, bem bom, bem fácil. Aí depois um 85. Daria para ter ido um pouco mais alto até. Mas um 87,5 ali, um 190. Foi uma terceira. E a terceira dela foi. Isso aqui é Mega. A terceira dela foi 195. Foi bem pesadinha ali, talvez teria um 2,5 a mais, algo assim. Mas não muito mais do que isso. Essa performance aí da Bob no geral, 490, mais ou menos próximo do que ela tem como uma melhor performance, com aquele 492 aqui no Mundial, onde ela ficou em segundo para a Jade. Enfim, ela entregou mais ou menos o que se esperava dela. Talvez aqui o agacho podia ter sido um pouco melhor. Se ela fizesse esse agacho aqui, seria um mais 6 de total, aí seria o melhor total da carreira dela. E é engraçado, porque, tipo, que aqui ela ficou em segundo lugar no inglês pra Joy Money, que também seria um nome que eu praticamente acharia melhor que ela. Quando veio a SBD tentou, né? Quando veio a SBD chamou, vocês não quiseram e acabou sobrando pra Bob também. Tem como também ter tanta certeza em relação a isso. Em 10º lugar ficou a Alba Boston, né, na categoria até 63 quilos. Uma jovem ascensão, ela quebrou. Ela fez um Mundial Júnior muito bom, ela quebrou o recorde de agacho, de terra não, de agacho, supino e o total. E até então, naquele momento, ela tinha o maior total da divisão como um todo, né? Com 554 quilos. Depois a Mega fez uma competição no final do ano que ultrapassou esse 554. Mas existia uma grande expectativa em relação ao Alba justamente pela capacidade dela de evolução, né? Se a gente ver pegar aqui, pô, do Mundial, de um para o outro Mundial e outro, que foi 2 meses, ela teve um aumento de 8 quilos de agachamento, ela teve um aumento ali de 6 quilos do supino. O terra dela também, o que ela não tinha feito no Mundial, ela conseguiu fazer no Mundial Open, ela fez o Mundial Júnior. Então ela teve uma evolução boa e tinha muita expectativa sobre ela continuar com essa evolução. Os treinos dela se mostravam muito bom também. A gente vai ter ali, eu acho que tem um agacho dela. Esse acho que vai ser o treino mais pesado dela antes da competição.
Esse agacho dela acho que não foi dos melhores, teve um agacho dela que foi melhor que isso. Não foi 190, mas pô, 190 é bem bom, considerando que o PR dela em competição é 193. Aí o supino ela tem 140 para duas. E o terra foi 217,5 para duas. Então havia uma expectativa alta em relação a ela. Também, tipo, pô, tem até a batalha da 63 entre ela, a Megan e a Lia. Muitas pessoas colocando ela como possível vencedora dessa batalha. E acabou que no final ela não entregou tão bem assim na competição, né? Ela fez ali. Aqui é a Brittany Alba aqui. Ela perdeu duas pedidas de agachamento, de supino, uma de agachamento e uma de terra. Então acabou ficando ali um pouco abaixo, ali, principalmente em relação ao supino ali, as duas perdas foi um pouco complicado ali. Acabou alimentando bastante ali, o rendimento dela como um todo. Se a gente pegar aqui a performance da Alba, a gente vai ver esse 182,5 aqui dela. É uma execução contínua, porém não é tão rápida assim. Mas também ela não parece ser das mais explosivas. Tu vê que a profundidade dela é bem no limite ali também. Ela fez 190 ali, que é bem próximo do PR dela em competição. Mas é consistente, nada. Em geral, o movimento dela não parece ser tão rápido também, até pelos treinos. E aí depois ela tem que 195. Aí deu aquela engasgada ali, daí ela não iria sair. É, é um movimento que ela tem, é lento, mas ele é um pouco mais devagar ainda embaixo na saída. Então deu pra ver ali que chegou naquele ponto ali, ela não conseguiu sair. Mas não é como se uma loucura também esse pedido dela, se é uma pedida bem ok. O Joseph Franz, no geral, ele não costuma ser um cara que ele faz pedidas muito fora da realidade. Aí aqui o supino a gente vai ter esse 132,6. Ela tem um supino que ele é meio. O supino do jeito que ela faz, ele é meio engasgado. Vai sempre dar essas pequenas travas. Provavelmente ela é alguém que, se não tivesse a regra de profundidade, ela tinha um supino melhor ainda. Que ela não precisa descer tanto lá. Ela fez esse 132 aí, foi aquela coisa meio engasgada, meio em partes. Pá, pro supino o cara tem uma trajetória que ela não é muito linear. É muito fácil de tu acabar perdendo pedidos por conta disso. E ela faz um 137,5. Ela não consegue, né, trazer essa força aí pra alinhar e conseguir se empurrar a barra. Foi só o sync aí, né? Foi só o sync, ó. O braço não rolou. Sync é essa coisa de deixar a barra entrar no peito e empurrar. Empurrar com o peito. Diferente do soft touch, né? Que tu vai pegar assim, deixar só repousar a barra, mantendo maior pressão dela nos braços. No sync tu vai deixar a barra te dar essa afundada. Aí depois ela tenta esse 137,5 novamente e não vai conseguir, né? Então, foi bem instável a performance da Alba. Se a gente ver aqui quanto é que foi o total dela. O total dela foi de 542,5. É, foi bem abaixo do que ela entregou no Mundial Júnior. Claro que aqui a gente vai ter uma quebra de recorde, né? As quebras de recordes vão acabar colocando um pouco acima. Mas igual, ela foi perdendo muito peso. Ela poderia botar um 92,5 aqui, 2,5 a mais. Poderia ter feito uma primeiro período um pouco mais baixa e ter tido uma visão melhor do supino aqui. Foi um salto de 12,5 kg. Enfim, isso aí, as pequenas coisas vão acabando minando o seu total.
Depois aqui o Terra. Ela abre com 210. 210 bem bom. Depois ela vai com 220. Que já ficou um pouco pesado ali no final. E ela encerra com 232,5, no qual ela não consegue. Enfim, né, cara? É aquela. Sei lá, ela não tem movimentos que. Ela parece que ela tem movimentos que não precisa de muito pra ela não fazer, entendeu? Não é aqueles movimentos sólidos assim que tu vê uma boa estabilidade, que, cara, ah não, ali ela vai fazer a próxima. Parece movimentos meio que não te dá uma confiança nas próximas pedidas, nos próximos saltos. Mas enfim, essa foi a atuação da Alba, um pouco abaixo do que se esperava dela. Depois a gente vai ter aí a Britney Slater. A Britney, ela sofre um problema, parece que a Sonita botou o recorde da mais 84 quilos lá em cima, né? Foi 731 que ela fez no Mundial. Então se tornou bastante complicado para a Britney. Ela teve ali o melhor total dela foi o 710 no Sheffield do ano passado, onde inclusive ela tinha ficado na frente da Sonita nesse evento. Mas, cara, é meio difícil tu ver a Britney chegando próximo do recorde. A mesmo assim, ela entregou uma performance muito boa mesmo. Acho que foi, tipo assim, se a gente vem por colocação, pô, ela ficou em nono lugar, né? Mas se a gente pegar, assim, por performance geral, dentro do que aquela pessoa poderia entregar e na forma como ela conduziu a competição, a Britney teve uma baita condução de competição e ela entregou o melhor dela. Realmente foi uma performance bem executada. Tanto que, pô, numa situação normal, talvez ela ficaria ali. Talvez ela só não perderia pra Bob Butters. Mas, diante de todas as circunstâncias, ela conseguiu ainda alcançar mais posições. E até uma coisa, antes de mostrar a atuação dela em Sheffield no geral, ela teve um campeonato canadense que ela fez. Deixa eu ver se eu acho que são só fotos. São só fotos. Ela tem esse canadense que ela fez aqui, que ela abriu com 2,77,5. Ela abriu não, ela foi o último pedido dela, foi 2,77,5. Ela disse que não foi um dos melhores dias dela e realmente não pareceu tudo um pouco pesado, com exceção do terra. Mas tipo aqui o agacho daquela travadinha lá embaixo, ela faz supino de 1,52,5. Foi um supino bem brigado. E o terra depois ela faz o 2,73,5, que seria uma quebra não oficial do recorde mundial. Esse 2,73,5 dela foi bem fácil. E era um movimento no qual você tinha uma expectativa de chefe, de assim, que poderia ser um movimento no qual poderia se destacar, porque ele talvez ter uma briga com a Sonita em relação ao levantamento de terra pelo recorde. E a performance dela, no geral, do chefe foi bem boa, né? Você pode ver que ela abriu ali com 2,65. Ela que tinha, até então, acho que o agacho dela girava ali em torno de 280 quilos. Depois ela vai para um 2,77,5. Bem melhor do que ela fez no canadense. Mesma carga, uma execução bem superior. E ela encerra com 2,87,5. E foi aquele 2,87,5, cara, que assim, foi bem sólido, bem consistente. Parecia que ela tem algo a mais pro Mundial. Não vai ser, não vai ser apenas isso pro Mundial, tem alguma coisinha a mais. No supino, no chefe de passado, ela tava muito bem, mas ela simplesmente não explorou o supino dela. Foi só aquela coisa meio que fez saltos curtos, ela poderia ter feito saltos maiores. Tava com margem para isso, mas ela não fez. E no chefe desse ano, ela
se permitiu fazer um pouco, de fato, explorar o potencial dela no supino. Ela fez esse 1,45 aí bem fácil. Aí depois ela faz um 1,55, salto grande. Acho que semana de chefe ela fez saltos bem curtos. Ela fez um 4,7, um 5,2 e um 5,7,5. Então tava muito fácil isso aqui. Ela poderia fazer saltos um pouco maiores. Aí dessa vez ela fez já um salto de 10 quilos. Foi bem fácil também. E no caso da mais 84 quilos, o recorde da Alex Jones com 164 quilos, se eu não me engano. Aí depois a Brittany vai para um 160. Pareceu que sairia 160, mas não acabou não saindo. Mas parecia que tinha 160. Foi, sei lá, talvez alguma coisa em relação à própria execução na hora. Aí depois a gente vai ter a performance dela no terra, abriu com 250 quilos. Muito fácil. Aí depois ela vai para um 265. Daria até para ela ir para um 270 direto. E ela encerra com a quebra de recorde, né? O 273,5. Que a gente já viu que no canadense foi fácil e aí também foi bem fácil. Então eu achei a performance da Britney bem boa, né? Apesar do nono lugar, é uma situação um pouco difícil a dela em relação às outras. Então, num lugar assim, para ela quebrar o recorde é muito complicado. Então, foi bem conquistado. Depois a gente vai ter a Tiffany, né, na oitava colocação. A Tiffany aí que ela. Cara, eu não sei. A Tiffany tá numa situação complicada porque parece que o rendimento dela tá meio que estacionando. Só que ela é bem jovem ainda, ela tem 23 anos, mas ela não tá conseguindo render da mesma forma. Acho que, cara, acho que desde o primeiro Sheffield ali. Deixa eu ver, foi. O primeiro Sheffield ali, ela teve uma apresentação boa no Sheffield no ano passado, né? Mas, cara, ela tá meio que. É muito irregular os movimentos dela. A gente vai ver que 1,65 aqui no Mundial do ano passado. E aí, esse ano ela já não fez um 1,66, ela fez um 160. E, cara, ela tem uns picos de movimento, depois abaixa, depois volta, abaixa. Ela não é muito consistente no que ela faz. Isso vai para os três, para agachamento, supino e terra. E ela tinha entregado um treino interessante antes da competição. Ela tinha feito uma quebra de recorde ali no treino dela com 4,41. E a gente já viu que o agacho dela, esse 1,62,5 já foi um pouco difícil, então eu não esperava muito em relação ao agacho dela. A gente tem o supino foi o 106, foi bem fácil, onde tinha um pouco mais de expectativa. E o terra dela é sempre meio assim, cara. Saiu esse 172,5, assim, meio brigadinho no final. Mas ele é sempre não é um dos movimentos mais confiáveis. Isso surge como um grande problema, né, pra Tiffany, porque esse ano ela vai ter. Ela já não tem um recorde mundial, que a Jessica Spinell ganhou no Mundial Júnior. E, cara, essa inconsistência dela abre margem demais pra Jessica. A Heather Connor, que também foi uma antiga campeã da 47 quilos, ela fez um TR esses dias de 200 quilos para duas repetições. Ela fez um agacho, acho que foi na segunda-feira, com 160 quilos. Então é algo bem acima do que ela estava fazendo normalmente. Cara, começa a ficar uma situação complicada para Tiffany. Essa primeira pedida dela foi bem boa, bem sólida. Aí ela vai para uns 160 quilos. Não sei se o que que isso tem a ver, se é a condução do treinamento dela, se isso tem a ver com a finalização. Ela não precisa perder muito peso, mas ela também faz aquela maneira agressiva como o Panache faz sauna, faz banheira de imersão. Cara, isso é um pouco desgastante demais para um esporte no qual tu precisa performar com força, né, cara? Meio desnecessário. Ela faz 160.
Já ver que ela tem. Ela pode ter. Ah, o final dela foi fácil, cara, mas essa briga dela do início é exatamente onde ela vai morrer. Ela não vai morrer lá no final, vai brigar ali naquele início ali que é onde ela já começa a aprender a apresentar um ponto de conflito. Aí ela vai tentar essa quebra de recorde com 66, o que tinha que tentar, em geral mesmo. Se ela quisesse acumular um pouco mais de total, talvez ela poderia fazer um 62,5, mas. Ó, é ali onde ela perde. E aí, cara, é um pouco complicado essa inconsistência que a Tiffany tem nas competições. Aí o supino dela vai abrir com um 9,5. Bem fácil, o supino dela. A segunda pedida já foi aquela de recorde ali com 101,5. O recorde, se não me engano, era 100. Deixa eu ver aqui, o recorde pertence a ela, então a gente consegue ver ligeirinho. Era. Esse aqui não, 100 quilos o recorde. Esse aqui da França não contabiliza como recorde, tempo de recorde oficial. Então ela tentou ali o 101,5. E, cara, se a gente comparar esse 101,5 dela com aquele 106, 101,5 foi muito difícil. Foi muito difícil quando comparar com aquele 106. E por fim ela tenta o 104. Cara, eu não sei porque ela não tentou um 102, então. Pela essa última pedida dela, assim, eu não sei se ela teria uma terceira, então talvez um meio quilo a mais. Ela fez 104 e obviamente que ela não ia conseguir. Essas coisas um pouco irritantes, assim, entre os franceses. Tipo assim, cara, não é óbvio que não vai dar certo? Por que que tu tá fazendo isso? Um pouco irritante isso aí. Aí o terra dela abre com 65. Uma abertura um pouco alta, né? Ela tem quanto de terra? A maior terra dela é 172,5, ela já abriu com 65. Franceses sendo franceses. Aí depois ela vai pra esse 172,5. Se encaixou mal também esse terra dela. E aí a gente tem outro ponto, né? Porque, assim, a gente fala bastante do Panache em relação à condução. Condução, como é que eu vou falar? Uma condução de merda. Que ele faz as competições dele, da preparação como um todo, o cara com percentual de gordura sempre extremamente baixo. E aí ele vai ter que perder uns 3 quilos que seja. Ele, mas é pouquinho peso, é pouco peso, mas ele tá com percentual de gordura baixo. Vai ter que fazer sauna, vai ter que fazer banheiro de imersão. Ele não consegue perder só com comida e água. Mas eu acho que ele não consegue, porque esse cara tenta fazer essas manobras que são muito mais agressivas ao corpo, ao invés de fazer o básico, aí é foda também, né? Só comprova o fato dele estar sendo burro. E aí também tem todo o treino, né, treinamento da forma como ele conduz, aí tem as pedidas, a forma como ele executa os pedidos deles. Então, cara, é toda uma situação muito prejudicial ao rendimento dele. Só que assim, quando tu faz algo que é prejudicial a ti, cara, o problema é teu, entendeu? Faz o que tu quiser, seja feliz. Vai lá, faz alguma coisa que não vai ser sustentável, que não vai te dar o melhor rendimento, mas pelo menos tá se auto-prejudicando. Agora, quando tu tem uma atleta, no caso da Tiffany, e que tem um grande potencial, né? Tanto que, pô, ela já ganhou várias vezes aí, mesmo sendo muito jovem. Só que também é uma categoria na qual não tava em desenvolvimento tão bom. Né, uma categoria que tava, tinha uma margem a se buscar, e tem o fato dela ser uma iniciante, e, cara, tudo que tu faz com iniciante provavelmente vai dar certo. Tá? Tudo que tu faz com alguém que comece no esporte provavelmente vai dar certo. Dificilmente vai fazer alguma coisa que vai dar errado. Talvez, tipo assim, tu pode conduzir de uma forma que talvez o cara se lesione, pode conduzir de uma forma que talvez não seja a melhor, mas se ele não se lesionar, ele vai ter uma boa evolução porque ele é iniciante. Então é fácil isso. Então ter esse start, assim, explosivo,
Claro que tem méritos dele, mas assim, é algo mais fácil de se conduzir que quando uma pessoa atinge um bom nível e tu tenta evoluir ela. Aí as coisas começam a se tornar muito mais difícil tu fazer essa manipulação. E, cara, a Tiffany, ela travou, ela estacionou, ela faz esses pedidos que é extremamente prejudicial ao rendimento dela. Faz, já vi já vlog do Panache que ele vai fazer perda de peso, assim, ela tá lá na sauna com ele, ela também faz banheira. Então, assim, cara, o quanto que o que tu faz, assim, o que está sendo feito com ela está sendo prejudicial pelo rendimento que ela pode entregar, entendeu? É um ponto a se pensar. Talvez a Tiffany esteja na hora de. Não vai, né? Vai continuar, vai seguir essa renda, mas talvez o Panache devesse rever algumas questões. Quem sou eu para falar? Mandar um WhatsApp, igual o cara que tava querendo corrigir o Russ, falando que, ah, não, ele poderia ajustar a amplitude dele se ele fizesse tal e tal mobilidade. Ah, tá bom. Manda então um e-mail pro Joseph Franzo, que é o maior treinador do mundo, e fala que, ó, cara, eu que o Zezinho aqui do Brasil tem a resposta pro teu melhor atleta aí. Um dos teus melhores atletas. Ai, a merda. Ah, em sétimo lugar, a gente vai ter a Lia Beauvoir, que, cara, ali ela teve uma lesão nas costas. Ela tem um problema de hérnia, frequentemente ela vai lidando com algumas lesões, alguns problemas nas costas. Ela teve um no Mundial, o que provavelmente foi uma grande influência, porque ela teve um rendimento bem abaixo do que ela tinha feito em Sheffield, por exemplo. Né? Pô, ela perdeu duas pedidas de 225,5. Também aquela coisa da má condução de pedidas, mas de qualquer forma ela acabou com 212,5. Ela tinha feito 225 em Sheffield. O supino dela foi algo que se manteve e o terra também ela acabou tendo uma pequena queda ali, mas mais foi no agachamento mesmo. E durante a preparação dela, e não parecia que as coisas iriam tão bem. Ela tem esse supino aqui com 125, que foi um supino que parece pouco replicável numa competição. Foi um pouco touch go, foi meio brigado, foi meio, sabe, não sei se que foi feito numa sessão única de supino, então, cara, não parecia ser algo muito replicável. Aí depois ela tem esse 220 aqui de terra. Pareceu bem pesado. E por fim, acho que tem esse. Aqui, ó, uma queda não oficial aqui, que foi 213,5. Isso. Foi um agacho bom até. Mas ela falou que ela tava com problemas em relação a estresse, lesões, que até ela dá um tempo que. Ela precisa dar um tempo de competições, de power no geral. E que Sheffield ia ser a última dela por um tempinho. Então, isso aí quebrou um pouco das expectativas em relação ao que se tinha com a Lia, e também colaborando junto com o treinamento dela. E a performance dela foi pouca, não foi, como é que eu posso falar? A performance dela não foi, ela começou bem, cara, começou bem, ela fez esse 205 aí fácil, aí depois ela teve a quebra de recorde ali com 214 de agacho. Foi abaixo do que a gente esperava que uma antiga dominante, alguém que com mesmo pesando bem abaixo da 66, entregava um total extremamente alto do que seria para 63, poderia entregar no Sheffield, mas de acordo com todas as situações, ninguém estava esperando muita coisa dela. Ela fez 214 aqui, quebra de recorde. Deixa eu ver aqui. Foi bom, mas tinha uma certa briga ali. Aí depois ela tenta faz esse 216,5, que ela tem uma briga um pouquinho maior. Mas ela faz bem. O supino a gente viu aquele 125 dela, né? Não parecia ser nada replicável em competição. Deixa eu buscar aqui o supino dela. Ela abriu com 110.
foi bom. Saída do peito não foi a mais. Vai ser um pouco levemente pesado. Aí depois ela fez um 117,5. Vai ser bem pesado ali. E na terceira pedida, ela fez 122,5. Eu acho que 122,5 foi um pouquinho gananciosa. Ela podia ter ido para um 120. E 122,5 não saiu. Eu acho que o 120, assim, seria. Se quiser fazer uma terceira, faz 120, porque eu também acho bem pouco provável disso aí. O terra dela, tipo, ele no último Sheffield, ele foi muito bom. Ela teve o último terra no Sheffield de 237,5. Ela teve aquela lesão, aí deu uma decaída no terra dela, nos treinos também não parecia estar melhores dos movimentos. Aí ela fez um 97,5 de abertura, um 97,5 bom. Depois ela vai ter esse 217,5, que apareceu ali um pouco pesado já. Aquele pesado que assim, ele, ele não é tão pesado, mas ele é pesado de uma forma que, cara, talvez você vai comer um pouco da minha terceira, entendeu? E ela foi para os 227,5, aí foi bem alto aí. Acho que é um 222,5, ele talvez saísse, assim. Mas 227,5 é demais. 222,5, assim, talvez brigando saia. Mas enfim, não entregou muito, eu também não esperava que entregaria muito mais do que isso. Acabou aí ficando na sétimo lugar, né? Sétimo lugar. Em sexto, nós vamos ter Eve Corrigan, que ela disse que não teve um dos seus melhores dias, né? Ela fez aí um agacho de 172,5, um supino de 102,5 e o TA de 202,5. Eu acho que o agacho ficou dentro do que eu esperava dela. Buscar aqui um treino pesado que ela fez antes de Sheffield, eu acho que foi esse. Não, esse aqui é só um vídeo, esse aqui. E eu não esperava muito do agacho dela, esse 175 foi bem pesado, eu não imaginava que isso seria replicável em competição, então um 172,5 foi honesto. O supino dela foi 102,5, esse aí foi um pouco abaixo mesmo do que ela poderia entregar. O 110 dela pareceu um pouco mais sólido ali, parecia ter algo replicável, pelo menos um 107,5. E o ela fez esse 200 aí, foi pesado, mas ela tinha. Não foi. Que assim, ó, quebra de recorde da categoria era 209,5. Eu tinha uma expectativa que ela conseguisse fazer essa quebra de recorde com 209,5. Mas, no geral, não foi o que aconteceu. A primeira pedida dela ali, o 162,5, foi um 162,5 bom. Ela conduziu bem esse agachamento dela aqui. Não foi nenhuma loucura, assim, foi dentro do que dava pra fazer. Talvez as pedidas um pouco curtas, uma em cima da outra, talvez, mas ainda assim não foi nada. Não foi pedido assim que tu olhou assim, o salto que ela deu, não vai fazer isso aí. Foram saltos coerentes, apesar de curtos. Essa jogadinha assim que ela dá pra trás, assim que ela fica ali brigando, já é algo que tu tem que pensar e ver como um sinal de alerta, não só o restante do movimento. Que tu viu ali no 7.5 que ela fez em treino, que ela começa a perder a estabilidade total ali. E ela faz esse um 7,2,5, que era bem, ó, era bem que ela tinha mesmo. Muito difícil ver algo que mais do que isso, acho que ela não sairia daquela posição se tivesse um 7,5, por exemplo. Ela ganhou uma vermelha por retroceder. Aí o supino ela inicia com 102,5. Eu tinha uma expectativa que ela viesse um 110, que talvez. Ela tinha passado um 112,5, se eu não me engano, bem bom, assim. Então eu tinha uma expectativa um pouco maior em relação ao supino dela. Acho que também ela tinha, tanto que ela falou que não foi um dos melhores dias. Acho que provavelmente tem a relação com o supino e o terra. Ela faz 102,5.
Vi que foi um 102,5 assim, dos mais fáceis. Aí ela vai para um 107, que ela já não consegue, ela acaba perdendo essa pedida. E aí ela tenta repetir, só que dá pra ver que não. Daquele jeito ali não tinha força pra fazer o movimento. Não era só uma questão de algum ajuste da posição, algo do tipo. Tu vê que é um problema de força. Quando o problema é de força, não tem o que fazer. Ela ficou praticamente na mesma posição anterior, então não tinha muito. O TA dela também tinha uma expectativa de que talvez ela fosse quebrar o recorde da categoria. É um recorde que tá próximo. Ela não tem um recorde de nenhum movimento, porém todos os recordes eles estão meio que próximos dela. Ela vai ver com 9,2,5. Bem bom esse 9,2,5 dela. Mas esse 202,6 foi meio pesado já, meio complicado de ver sair. A Ivy que foi a campeã da primeira edição de Sheffield. Ela fez uma queda da 57 para 52 e ela acabou saindo muito bem na 52, onde ela permanece até hoje. Na 57 ela era uma atleta boa, assim, não. Talvez brigue por um pódio. E na 52 ela passou para uma sendo alguém dominante na categoria. Então a troca, a transição dela foi muito boa. Ela conseguiu manter boa parte da força dela e acabou refletindo bem. Aí esse 207,5 acabou não saindo. Pelos 202,5 já não esperava mesmo que saísse. Mas enfim, né? Aí acabou entregando uma performance um pouco abaixo do que a gente esperava dela, principalmente por causa do supino do Terra. Isso acabou jogando ela um pouco mais para baixo. Se ela conseguisse fazer tivesse supino melhor, um Terra um pouco melhor, ela provavelmente ali ela iria ficar na segunda colocação. Ah, aqui, ó. Se ela fizesse aqui, ela puxaria pra segunda colocação. Eu não sei se talvez a Carolina ultrapassasse isso aqui depois. Mas se tivesse um Terra, um supino melhor, como a gente esperava dela, provavelmente ela tinha chance de alcançar uma boa posição. A gente vai ter ali em quinto lugar Amanda Lawrence, a rainha da 84 quilos. Ela teve uma performance, ela tava muito bem nos treinos, cara. A Amanda tava voando nos treinos dela. Ela fez um. Isso aqui não é a Amanda. Deixa eu buscar aqui a Amanda Lawrence. Amanda Lawrence. Cadê? Ela teve esse terra aqui. Ó, 2,65. O recorde é 2,69,5. Um bom teste. Vai ser 2,69,5. Será? O recorde de terra era 2,68,5. 2,68,5. Já fez o 265 bem bom, que deu uma boa perspectiva do que podia vir. Ela fez 250 aqui, aí sim a quebra de recorde do agacho, o recorde atual era 2,49,5. Ela fez 250 bem bom. E ela tinha esse 140 de supino que prometia jogar o supino dela um pouco acima. Uma boa melhora no supino dela. Então, a Amanda é uma daquelas que ela sai prejudicada em Sheffield porque ela tem que ser melhor do que ela. Só que ela levou muito o nível da 84, então, diferente de alguns atletas que descem de categoria e tentam simplesmente elevar o nível daquela categoria agora, a Amanda não, ela tem que lidar com uma das melhores atletas da história, que é ela mesma. Então, superar esse recorde é extremamente difícil. Ela fez aí, primeira pedida um 225, 225 bom. Depois ela vai para esse 240 aqui. E pareceu que os 250, ela tinha esses 250. Ela vai tentar esse 250. Parecia ser um 250 que tinha a possibilidade de sair. Foi detalhe, né?
Ela não conseguiu fazer aquela força final que no treino acabou saindo, acabou não se repetindo na competição. E é um problema que, assim, se ela não quebra um recorde de agachamento que também pertence a ela, que torna tudo muito complicado, porque ela tem que ter o melhor agacho dela todos os anos, o melhor terra dela todos os anos. Se ela não consegue uma quebra de recorde, fica muito difícil que ela conseguir quebrar o recorde total da categoria. Porque é necessário que ela faça a quebra de recorde do agacho e do terra. E tirar o que der pra passar o recorde total no supino. Então é mais ou menos essa a métrica pra Amanda vencer Sheffield, que é bem complicado. E a gente viu que realmente o supino dela parecia estar bem bom. Ela fez 137,5. Acho que ela tá conseguindo dar uma evolução. Se no agacho não terra todo ano, ela tá batendo ali meio quilo a mais, meio quilo a mais pra quebrar o recorde. No supino parece que ela tá começando a dar um salto maior nesse movimento. Ela vai fazer um 1,35 na segunda pedida. São saltos bons também, de uma pedida a outra da Amanda. Tem algo que antes. Olha, a Amanda vai tentar. Ô, droga. Esse vai ser o 140 da Amanda. Vai tentar replicar o que ela fez dentro do treino. Ah, não conseguiu 140. Pensei que ela tinha conseguido. É importante que a gente veja também, né, a questão do que se faz em treino e do que se faz em competição. Tem todo o estresse da competição em si. Também tem aí o fato que talvez aquele 140 que ela fez de supino tenha sido um dia que ela fez só supino, que ela não fez um agacho pesado antes, que ela não teve que falhar aí o movimento antes, sabe? Então, são movimentos feitos em circunstâncias diferentes. Não é que no teu treino tu não tem que fazer aí um movimento, um supino num dia, só sendo só ele, não um agacho, um terra, mas aquilo talvez não seja algum fator de confiança pro teu real rendimento. Aí o terra ela faz um 3,75, primeira pedida, foi bem bom, 3,75 bem fácil. A segunda pedida dela, 2,55. Também foi bom, aí ela foi pra quebra de recorde, né, com 2,69. Foi um pouco, o pessoal ficou meio assim com esse terra dela aí, que talvez não tenha encaixado. É, o juiz de lá realmente não deu. Mas aí tu tem que ver a visão do juiz, né? Ele tem uma visão bem melhor do que a nossa, então saiu essa quebra de recorde da Amanda aí, ela conseguiu ficar na quarta colocação. Acho que talvez tenha sido a melhor posição dela em Sheffield. A quinta, quer dizer. Não, ela ficou em quarto no 2023. 2023 ela ficou em quarto. É. O rendimento bem parecido, ó. Ela fez 1 quilo a menos de um Sheffield pro outro. No melhor Sheffield dela foi o que ela ficou pior, que foi no 2024. Curioso, né? Tipo, a melhor apresentação dela foi a pior colocação. Aí em quarto lugar a gente vai ter a Megan Scanlon, que venceu aí a grande batalha da 63 quilos. A Megan, ela entregou... O supino dela foi um problema, né? O agacho ela conseguiu entregar um pouco do que a gente estava esperando ali, algo entre 202,5 e 205. Ela teve essa performance aqui um pouco antes de encerrar o ano de 2024, que ela fez em 200, então a gente estava esperando talvez uma evolução entre 202 e 205 quilos. Realmente foi o que aconteceu. Tava esperando uma quebra de recorde de supino, que era de... O supino é 144.
Supino era 144. Tava na expectativa pela essa quebra de recorde de supino, acabou não acontecendo. Ela perdeu duas pedidas do supino dela, foi bem ruim. E o TA dela entregou o melhor terra dela, né? Uma repetição do melhor terra dela, que é 215 quilos. Ela tentou depois dos 220, mas ela acabou não conseguindo. A batalha das 63 quilos, ela acabou ficando bem abaixo do que se esperava. Tava uma expectativa que ia ser mais disputado, que elas iriam ter uma. Sabe, que talvez até alguma delas fosse rumo ao pódio. Só a Mega acabou ficando próximo do pódio. Mas pelo menos que tivesse pelo menos umas duas quebras de recorde, a gente não teve. Nenhuma acabou quebrando o recorde. Aí ela fez esse 185, depois ela foi pro 195. Até então, ali no agachamento, quem tava levando melhor era a Lia, né? Ela tem um agacho um pouco melhor, ela acabou também quebrando o recorde mundial da categoria. A Mega, ela tem como principal movimento dela o supino dela que é bem bom. O resto meio que vai acompanhando só. Duzentos e dois e meio dela. Talvez ela tivesse um 205. Foi uma boa pedida. Tirou bastante dela esse relaxo. Não no limite, né? Dá pra ter feito um pouco mais, mas tirou um nível bom que ela pudesse conduzir o restante da competição sem se prejudicar tanto. Ali, ó, Mega. Aqui, ó, um 37,5. Ah, tem um supino parecido com o da Alba, só que ela parece um pouco mais estável. Ó, foi só assim também. E aqui pareceu força, cara. Pareceu que em uma seguinte ela faria algo diferente. Né? Mesma coisa, bem parecida a situação com o supino da Alba. Não parecia que teria muito mais disso. A abertura de terra dela com 200 quilos. Ah, tem ali o melhor terra dela com 215, então não é uma abertura assim tão distante, né, do PR dela. Distante pra terra, eu acho algo bem. Foi uma primeira pedida boa. Apesar de ser próximo, foi uma primeira pedida que saiu bem. Aí depois a gente vai ter esse 215. Ela e a Alba tiram uma boa vantagem no supino em relação à Lia. Aí as coisas começam, no terra começam a funilar. No caso, tanto a Lia quanto a Alba, elas têm um terra melhor que a Mega. Só que elas não foram consistentes nas pedidas delas, então por isso que a Mega levou vantagem. Ela fez o que ela tinha para entregar. As outras não conseguiram replicar a performance delas. Com a 220 da Mega, que ela não consegue. Tu vê que a situação, elas são bem próximas. E a Lia ainda tem mais um salto de terra e a Alba também. Então esses dois saltos aqui poderiam passar a Mega. Só que as duas não conseguem fazer a terceira pedida de terra. A Mega também, no caso, não faz, né? Ah, perde também.
Caiu de um jeito engraçado, né? Parece que, parece que ela se jogou. Ela fez uma simulação de queda, né? Parece criança, sabe quando finge que vai cair alguma coisa pra chamar atenção. Ela pega e só faz. Mas enfim, todo mundo errou, ela acabou ficando ali como a melhor 63. Mas foi bem decepcionante, assim, a 63. Eu esperava uma batalha um pouco mais próxima, com pelo menos duas quebras de recorde total. Acho que acabou não tendo nenhuma quebra de recorde total vindo da 63. Terceiro lugar veio para a Sonita Mulu. Ela entregou uma performance um pouco abaixo do que a gente esperava dela. Né? O supino dela foi bom, mas o agacho dela a gente esperava que tivesse um pouquinho mais. Porque, cara, ela fez um treino aqui dela, que ela fez esse 318, foi muito fácil. E aí tem a expectativa de que, cara, talvez ela tava com aquela expectativa das 700 libras, que é 317, 317,5, algo assim. Que ela falou que era o mínimo que ela ia entregar. Não acabou entregando isso. Mas ela tava na expectativa, talvez, ela fazer uns 320. Ela teve uma sessão de terra dela também, que ela fez ali, ó, 280,5, 270 para duas. Ela tem esse problema ali quando chega ali no quadríceps ali, dá uma travada boa. E aí o encaixe dela fica um pouco duvidoso, como vocês podem ver durante a competição. Agora foi. Ah, não, 280 ela mostrou só no canal do YouTube dela. Mas enfim, foi bem parecido com aqueles 270, não foi difícil. E ela acabou que ela não entregou bem o que a gente estava esperando dela, mas ainda assim ela entregou mais do que as outras ali. Ficou até o terceiro lugar, ninguém quebrou o recorde mundial da sua categoria. Então foi quem chegou um pouco mais próximo. Ela teve esse agacho aí, foi bem bom, esse 295 dela. O 313 foi o último agacho válido dela. Ela acabou recebendo duas vermelhas, né? Se foi reverter a situação, a avaliação dela foi bem fácil, 313, cara. É estranho não ter saído mais do que isso. Mas aí deram duas vermelhas. Depois eles serviram, não sei se foi quadro de profundidade, se foi quadro de profundidade, não fez o menor sentido, porque ela tinha descido bem. Não sei porque que deram vermelha pra ela. Mas depois conseguiram reverter o julgamento, ela ficou com um movimento válido. Aí depois ela treta 325,5. Talvez ela foi um pouquinho demais, talvez ela poderia ter feito só um 320, não um 325,5. Ela briga bastante, não consegue. Eu acho que era o 320 ali. 325,5 também foi um pouco confiante demais. O spino dela foi bom, acabou batendo ali um PR dela. Se bateu um PR, só simplesmente repetiu. Ah, fez o melhor spin dela. 255. 245 ele é um movimento explosivo, mas ele é bem sólido. Depois ela faz uns 250, uns 250, 150. Segue aquele mesmo, aquela mesma dinâmica, daí não é um movimento explosivo, mas ele é sólido e consistente. Então, não sei se o 5 foi um pouquinho mais lento em uma determinada parte. Provavelmente ela entregou bem. Não sei se um 2,5 mais ela saiu daquela parte que ela acabou um pouquinho desviando dele. Foi uma boa entrega. Terra, cara, foi um pouco controverso o erro dela, porque teve muita gente que falou que ela deveria não ter sido nenhum dos três terra válidos. Uma situação que aconteceu com a Bonica Brown em 2023, que ela não encaixou. É meio complicado, né? Ah, recebeu duas vermelhas. Mas cada é o mesmo migué que o Olivares dá. Sabe, puxa, e aí o não encaixa tão bem, faz assim, torce pra que todo mundo esteja convencido da sua dominância em relação ao peso.
Aí depois ela faz esse 260. Ó, esse aí foi válido. Eu não vi muita diferença dos 260 pro 255. Acho que se não deu 255, os 260 também não deveria dar. Mas aí quem não deu foi o frontal e os laterais dela. Os laterais têm uma visão melhor do que a nossa que a gente tem em transmissão, né? Então quando vê pareceu melhor. Mas vendo pela transmissão não pareceu uma diferença grande entre os dois movimentos, pareceu que foi bem parecido. Pareceu que foi bem parecido. Aí depois ela faz um 267 que também não é válido, se não me engano. É, esse aí pareceu menos encaixado ainda. Não, foi válido. É, complicado. Pareceu menos encaixado que os dois. Pareceu que o quadril dela tava pra trás, não tava. Não parecia que ela tava totalmente ereta. Enfim, né? Difícil de falar que a gente tá só vendo por transmissão. Quando vê lá, a visão foi um pouco melhor, mas foi uma crítica geral. Aí a gente vai ter a grande campeã, a Agatha Cítico, pela segunda vez consecutiva. A Agatha que fez aí 210 de agacho, 158 de supino e 260 de terra. Cara, a primeira pedida dela de terra já era 249 já. Ela já. Deixa eu ver uma coisa, que ela fez 197,5 de primeira, mais 150, mais 249. Ah, não, ela não seria campeã. Ela jogava bem próximo dela, ó, do título. Então ela já quebraria o recorde de terra na primeira. A ideia que ela falou é que. O que ela disse, no geral, assim, na competição, é que ela sentiu o agacho muito bem, e realmente parecia muito bem, é um muito bom agacho dela. A gente até postar mostrar um pouco do treino dela aqui. Ela tava indo muito bem nos treinos dela, ela tem esse 205 aqui. Ela disse que os agachos dela durante o treinamento, eles meio que variavam. Tinha dias bons, tinha dias que não eram tão bons. Então não era um movimento no qual ela tinha uma segurança, e não é um movimento que, no geral, da preparação dela sai muito bem. No geral, ela parece um pouco de problema. Ela vai ter esse 155 aqui. Foi bom. Ela disse que o supino dela não estava nos melhores dias. Se eu não me engano, ela falou uma coisa que a barra, o banco, ela sentiu diferente do que ela normalmente treina. E o terra dela parecia muito bom nos treinos. Parecia que vinha uma coisa muito acima. Acho que foi o terra mais difícil dela. De toda a competição foi esse do 255 aqui. Ela tem terras que foi bem mais fácil. Ela tem os 250 para duas, ó. Ah, tá de strap também, né? Não que isso, uau, ajude muito o movimento. Pô, ela tem 242,5 com pause. Enfim, era um movimento no qual parecia que ela ia realmente estourar e foi o que aconteceu. Tanto que ela teve confiança de fazer logo na primeira pedida uma quebra de recorde. É que foi o agacho dela, 1,975. Bem bom, bem tranquilo, 1,975. Depois aí ela vai para 1,205. Foi um pouquinho mais pesado, mas ainda deu pra ver que tinha mais. Ah, eu pulei a Carlina, né? Bom, enfim. Depois eu volto pra Carlina. E ela fechou com esse 210 aqui de agacho. 210 bom, foi uma boa pedida. Considerando a competição como um todo, foi uma boa pedida. Talvez ela teria um pouco a mais, talvez ela teria, mas e se ela falha aqui, quanto que isso ia acabar custando ela pro resto, entendeu? O supino ela abriu com 150 quilos, ela tá com a expectativa de fazer 160 ou mais. Ela acabou não conseguindo fazer isso, ela falou que não parecia tão bom o supino dela naquele dia. 150 foi bem fácil. Aí depois ela vai ter o 156. Vai ser mais pesado. E ela tem o benefício da quebra de recorde, né? Então não precisa pular necessariamente 2,5, 2,5. Pode fazer saltos um pouco menores. Ela foi para um 5,8.
Ela fez bom jogo de pedidas também. Ela não fez nada muito. Ela não fez nenhuma loucura. Na verdade, no Terra ela fez, né? Que ela disse que a ideia basicamente do Terra era quebrar o recorde de Terra na primeira pedida, garantir o título, né? Que ela garantiu o título já nessa primeira pedida. Na segunda, tentar os 260. E na terceira, fazer uma graça. Ela falou que na terceira eles iam fazer alguma pedida pra se divertir. Então a gente veio o 249 dela. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Os 260 ali de segunda pedida. Um pouquinho pesado ali no final, mas se movimentou bem. De fato, achei que 269 foi um pouquinho pesado, só que qual que era o lance dela aqui? Ela pediu esse 269 porque foi o que a Amanda pediu. Porque a ideia dela no ano que vem é fazer um Mundial na 84 quilos e ganhar a terceira categoria dela de Mundial, que ela já ganhou na 76. Ela quer ganhar agora na 69, o que deve ganhar com certa facilidade. E depois ir para 84 e ganhar da Amanda Lawrence, que é uma das maiores atletas de powerlifter da história, tá? Uma das maiores powerlifters da história. Então a ideia dela era meio que cutucar a Amanda, entendeu? Fazer esse 269, que é o mesmo que a Amanda pediu, e se ela fizesse, ela poderia ficar à frente da Amanda. Se ela faz e a Amanda não faz, ela fica à frente da Amanda no total. Mas aí ela tentou esse 269 aí, foi 249, eu acho, né? 269, e ela acabou não conseguindo fazer, mas foi interessante, cara, esse 269, apesar dela não fazer. Porque ela conseguiu manter bem a posição, sabe? Ela não foi aquela coisa que, impossível de fazer. Não, ela manteve bem a posição. Falta força, obviamente, mas ela foi muito bem e ela foi a grande campeã. Ela disse que não se sentiu muito feliz com a competição como um todo, porque muitas atletas perdendo pedidas, então ela não teve nenhuma disputa, foi meio ela com ela, então ficou muito de acordo com o que ela queria, entendeu? Então ela ficou, pô, o supino acabou não sendo da forma como ela queria, o Terra ali tinha aquela última ali, tentar passar a Amanda no total ali, e ela não conseguiu, então ficou mais esse amargo da última meta de colocada que ela não conseguiu, do que propriamente, assim, uma felicidade de ganhar a competição, porque ela disse que ninguém pareceu como uma ameaça, ninguém teve uma boa performance, assim, uma forma tão gritante, então meio que ficou elas por elas pra ela. E esqueci, acabei pulando aqui a segunda colocada, a Carlina Togoteia, retomando aí o topo das 36 quilos. A Carlina, ela fez bons treinamentos, ela tem esse treinamento aqui muito curioso, né, que ela perde um 3-3, o recorde dela com um 230,5. Ela perde esse 233, ela tenta depois um 230, que ela faz bem, e aí ela faz um aumento de novo ali para 235, que ela consegue fazer, ela não conseguiu replicar essa na competição, ela falou que a competição, ela não estava num dos melhores dias dela. Depois ali ela tem até um supino com 125 para duas. Ah, não, vai mostrar todo o back-off, eu não vou ficar esperando. Ela tem esse terra aqui, 244 para duas. Tem a melhor entrada de terra também. Essa entrada dela pro terra é muito boa. Ela fez esse 244 para duas. Ela teve uma performance boa. A Karina é aquele caso, tipo o caso do Gustaf, tipo assim, não tinha uma expectativa muito alta em relação a ela na competição e seu posicionamento, apesar de que provavelmente ela iria quebrar o recorde da categoria. Ela iria retomar esse topo, então, mas é aquela coisa, ela não iria ficar numa posição tão boa porque se esperava que as outras atletas teriam uma performance melhor do que tiveram. Então, simplesmente ela entregando o que a gente esperava dela, ela já conseguiu com uma boa posição por conta do resto não ter entregado muito bem. Ela fez 220, né? Bem fácil. Depois aí ela vai ter um 231, que já é a quebra de recorde. Ela disse que ela não fez a terceira pedida, acabou perdendo. Ela disse que essa segunda custou muito ela. Que ela disse que a barra caiu um pouco dela, ela se jogou um pouco pra frente. Ela falou, pô, te fazer o agacho meio que na ponta dos dedos, então isso acabou me custando, assim, a terceira pedida, que foi o 236. Ela acabou perdendo um pouco da força. Super no geral, ela disse que foi bom ali, foi mais ou menos o que ela esperava que ela ia fazer mesmo. Deixa eu buscar o supino.
que a primeira pedida dela é um 122,5. Foi uma boa primeira pedida, bem sólido o movimento. Depois ela tem um 127,5. Foi bom, mas foi um pouquinho mais pesada essa aí. Ela falou pro 130 e realmente era o que parecia o pulo mais sensato. Eu poderia ser tentar um 32,5. Poderia arriscar, mas, cara, não sei se sairia. Mas 130 é algo bem mais sólido. O treinador dela é bem animadaço, né? O TA dela entregou bem, né? Fez um. Deixa eu ver aqui. Abriu ali com 240. 240, bem bom dela. Aí depois ela vai para um 252. Que eu jogava ela ali na segunda colocação ali. E já quebrava o recorde total da categoria, que seja mais 5.000 euros no bolso dela. E a última pedida dela foi o 255. Uma boa briga dela nesse 255. Cara, então é uma apresentação sólida. Ela entregou o que ela podia realmente entregar. Isso aí é aquela coisa, né, que foi também em relação ao Gustaf, né, cara? Às vezes o cara entra na competição, assim, o Sheffield ele é uma competição que a gente não pode tirar muito de parâmetro, porque ele tem uma métrica um pouco diferente, né? Eu pelo menos achava isso antes, né? Pô, não dá pra tirar muito parâmetro de Sheffield porque tem uma métrica diferente, a gente tá ali em busca de recordes e tudo mais. Só que, cara, talvez isso aí te leve, te conduz mais a um erro do que propriamente seja um padrão a ser seguido, entendeu? Talvez não seja necessariamente, não tem que ter esse pensamento, pô, vou bater tal recorde, vou fazer tal número. Mas sim, simplesmente, pá, vou entregar o meu melhor, porque quem se coloca nessa posição de ter que quebrar um recorde, ter que fazer aquele determinado número, acaba tendo muita chance de falhar, como foi no caso que aconteceu. Muita gente aqui da categoria feminina, divisão feminina, falhou muitos pedidos, teve muita perca de pedido na divisão feminina. Então, talvez se tivesse mais um senso de tipo assim, bah, vou entregar o que é o meu melhor e vou deixar a competição simplesmente levar o caminho que ela tem que levar. Talvez ali algumas pessoas conseguiriam uma posição melhor do que de fato conseguiram. Mas de qualquer forma, né? Essa foi aí a revisão da divisão feminina. Teve aí diversos pontos curiosos ali que circularam ao redor, que não significa apenas o movimento frio, tem fatores externos que é importante levar em consideração. E foi isso aí, cara. Foi o vídeo de revisão. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, não se esqueça de seguir em nossas redes sociais. É muito importante, a gente faz diversos outros conteúdos no Instagram, que não é postado aqui no YouTube. Então, conferem lá que vai ter um conteúdo um pouco diferente. Mas por hoje era isso. Valeu!